relação que a pessoa tem com a internet, a facilidade que a internet traz, essa janela aberta para o mundo, ela facilita essas pessoas que estão passando por um momento difícil e de repente não tem a coragem de trair perto fisicamente ali, mas elas vão para esse lado? É meio por aí? Vocês três, toda a liberdade, os três, de falar. Eu hoje tenho uma facilidade maior, né, Márcia? Eu acho que a sombra, a preocupação de todo relacionamento é justamente a traição. Todo mundo tem uma interrogação na cabeça a respeito dessa traição. E a gente vê que antes a gente tinha as revistas masculinas, femininas, impressos, e hoje há uma facilidade muito grande mesmo, a gente percebe isso. Você tem um computador dentro de casa ligado à internet, você tem acesso ao mundo todo. Basta, né? Basta. E é um espaço aberto, né? E nós vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso, é importante, é um tema muito legal para a gente poder estar discutindo aqui. Verdade. Ismael também, Juracy, podem ficar à vontade. Vocês percebem que, aliás, vou inverter, viu, Ismael? Vou te deixar um pouquinho aqui para o sociólogo Juracy. Há uma mudança de comportamento na sociedade atualmente que faz parte também da mudança tecnológica, de toda a mudança em todos os sentidos, o crescimento de um lado para o bem, não é? E que esse crescimento também é utilizado pela sociedade de todas as formas. São os paradoxos, né, que faz parte da modernidade. Mas a questão da traição, ciúme, faz parte da natureza humana, num sentido assim social. Agora, o que é visto hoje comprimiu o tempo e o espaço, e tudo isso contribui para abre oportunidades para as pessoas divagarem, né, e terem opções diferentes e desejo. Eu acredito que a questão está mais assim na criação de novos desejos, novos modelos para a satisfação, para o prazer, né, que foi cada vez mais, ou seja, é insanável, né? Ou seja, as insaciável. Estão insaciáveis, estão insatisfeitas. E isso, com a tecnologia, facilitou. Agora, o ciúme, assim também como a traição, faz parte, né, do conjunto humano. O problema que a gente vê hoje é que os instrumentos tecnológicos facilitaram. Agora, de um lado, a gente está falando muito da tecnologia, pensa muito que a tecnologia. Não é só a tecnologia. Existe um certo abertura para as pessoas, né, se comportarem desse jeito. A regra, o individualismo, essa coisa, eu não falo, a gente fala individualismo, mas o individualismo até que é interessante e útil para o humano no sentido dele ter identidade própria. O problema é quando esse individualismo ele perde vínculo moral, ou seja, ele é um individualismo imoral nesse sentido. É que vem toda a tragédia, né? Que os romances, a literatura está cheia de casos de traição, aliás, se faz muito isso. A própria tragédia grega, vem todo ele, né? Você pega desde Édipo, né? Aí Otelo, tem o ciúme, a traição, aqui Machado de Assis, no caso de Capitu, né? O São Bernardo, Graciliano, tem toda essa questão, ou seja, de colocar a traição, né, o ciúme, essas formas que a gente chama de inveja, são práticas, né, comportamentos, sentimentos que estão aí instalados na sociedade. Agora, o que eu vejo é que nós estamos perdendo o referencial, né, de convivência, ou seja, a falta de solidariedade em todos os sentidos. É verdade, é verdade. E Ismael, por que as pessoas traem? Como o nosso amigo Juracy disse muito bem, é um processo que vem acompanhando a história da humanidade. E o computador, ele não é programado para forçar o sujeito a trair, né? Há alguém na tela que comanda com o seu teclado todas as suas ações. E esse tema é interessante, antes de responder até a pergunta do porquê, que é muito mais frequente do que nós pensamos.
O portal Púlpito Cristão fez uma pesquisa no mês passado muito interessante e na pesquisa deles 20% de jovens cristãos mantêm acesso a sites pornográficos e, se eu não me engano, 10 a 15% frequentam sites de bate-papos de cunho sexual na internet. E é um índice muito alto, um índice né? muito alto. Para cristãos, claro. Exato. E por trás desse comportamento, e aí eu pego o que ele colocou da sociologia, acho que o que a internet ela possibilita é uma oferta abundante, né? Hoje o meio, a facilidade, ela é a questão do sigilo que ela permite e uma certa relativização na cultura hoje do que é o adultério. Há pessoas que realmente você convive, até no nosso consultório, em prática clínica, isso atinge mais os homens, onde a esposa ela vê o marido acessando sites ou bate-papos com um cunho bem amoroso e afetivo, e o homem não reconhece aquilo como um adultério, mas só reconhecendo um ato sexual ou algo consumado. Então, como o padrão de gozo, de satisfação, de prazer da sociedade está cada vez mais alto, essas expressões menores, as pessoas vão ficando tão acostumadas que elas vão relativizando. Não, eu apenas entrei ali, foi um bate-papo, algo. E isso não traz uma dimensão de imoral ou de quebrar uma aliança dentro do casamento. Né? E ao lado disso, como ele bem colocou, há uma cultura muito erotizada. A cultura hoje ela tende a criar um verdadeiro buraco negro na questão da sexualidade. E o homem ele é levado a fantasiar e às vezes na internet é onde ele entra num verdadeiro vício, numa compulsão sexual, e pessoas que não têm uma sexualidade muito bem adequada e trabalhada, a internet acaba sendo o crack dela, a droga dela, que vai levar ela a expressar essa compulsão sexual. É verdade. Eu acho que essa é uma questão muito complexa, né? Porque ela parte de vários itens, digamos assim, que a gente está vivendo hoje, né? Como o Juraci citou, a questão do individualismo, do egoísmo, do egocentrismo, que o ser humano está sendo levado, a mídia muito responsável por isso, né? De uma forma geral, escrita, todo tipo de mídia, a fazer com que as pessoas queiram sempre mais, não é? Essa insatisfação, e elas nunca fiquem contentes com o que têm e que elas sempre busquem o prazer a todo custo, né? O que os artistas que são idolatrados pelas pessoas dizem é você tem que ser feliz, né? Você tem que ser feliz. Se você tiver que tomar a mulher do outro, o marido da outra, ou ter vários relacionamentos, ou ter relacionamentos com o mesmo sexo, você tem que ser feliz, buscar a sua felicidade. Isso vocês creem que realmente tem entrado na cabeça das pessoas? As pessoas têm vivido isso? Você falou do buraco aí da sociedade. A gente vê que isso realmente parece que vai e não tem volta? Tem um filósofo francês que se chama Gilles Lipovetsky, que ele fala sobre a felicidade, russo, né? A felicidade paradoxal. Que ele fala que a cultura hoje ela cria uma necessidade de consumo absurda, que nunca vai conseguir ser suprida. E esse consumo, ele nem sempre está relacionado a a um bem material. Está relacionado até à própria felicidade, ao sexo, ao prazer, às vezes até à religião. Né? Então, essa expressão do sexo, ela entra de uma forma pequena, sutil, mas é difícil alguém que não é influenciado por ela hoje em dia. E aí, realmente, essas contraculturas de reafirmar esses valores, elas são muito importantes na sociedade atual.